Bom, vamos começar imaginando uma cena que deveria ser super comum. Uma fazenda, uma mulher sai de casa só para procurar lenha. Sim, tipo uma daquelas tarefas do dia a dia, sabe? Algo que ela já deve ter feito centenas de vezes. Exatamente. Só que nessa história ela não volta. Ela é brutalmente assassinada, morta a golpes de facão por um grupo de pastores nômades que estava só passando pela região. E lendo os relatos do material original, a violência não foi apenas um ataque rápido, ela foi retalhada. É um nível de brutalidade muito visceral, muito além do que a gente costuma ver. Caramba, sim. E olha, isso não é roteiro de filme distópico, né? Isso aconteceu de verdade com uma mulher chamada Blessing. Ela estava na faixa dos seus 40 anos, mas aparentava ter uns 25, com escarificações faciais tribais. Isso no leste da Nigéria. É um caso muito pesado. E quando a gente bate o olho nas manchetes sobre massacres como esse, a nossa tendência quase imediata é colocar tudo numa caixa muito conveniente. Com certeza. A gente quer desenhar aquelas linhas claras, tipo, é um conflito religioso. Ou, é uma disputa tribal bem antiga. Exato. A gente adora mapas fáceis de ler, né? Verdade. Mas o nosso mergulho profundo de hoje vai pegar esse mapa fácil e jogar direto no lixo. A nossa missão aqui é investigar uma teia incrivelmente complexa, onde a ecologia, a pobreza extrema, o terrorismo e a religião entram numa rota de colisão sangrenta na Nigéria. Porque, no fundo, e essa é a tese central que a gente vai desvendar aqui, a violência devastadora que o Boko Haram e os confrontos por terras causam não é só uma guerra santa. Não é só sobre religião. Não mesmo. É uma crise ecológica e de recursos naturais gigantesca, sabe? Só que ela está vestindo a máscara do extremismo religioso. Perfeito. Mas antes da gente mergulhar nas engrenagens de como isso realmente funciona, eu preciso fazer uma pausa rápida. Um aviso muito importante e claro para quem está nos ouvindo. Acho fundamental, dado o peso do tema. Pois é. As informações que a gente vai dissecar hoje envolvem temas políticos densos, conflitos violentos com grupos islâmicos e cristãos e também a ação do Estado nigeriano. A nossa análise não toma nenhum partido. Nenhum mesmo. O nosso objetivo, única e exclusivamente, é traduzir e relatar os fatos e as ideias contidas no material que originou essa conversa. A gente não endossa visões específicas de nenhum dos lados. A ideia é só entender os mecanismos da crise. E o primeiro mecanismo que a gente precisa entender de cara é o do colapso ambiental. É ele que coloca aqueles pastores nômades armados com facões cruzando o caminho de agricultores procurando lenha. Então vamos destrinchar esse colapso, porque a Terra não morre do dia para a noite, né? Como é que a gente chega num ponto em que disputar um pedaço de chão vira uma sentença de morte? Olha, é uma combinação letal de pressão demográfica com desastres climáticos. Para dar uma ideia, nas últimas 5 décadas, a Nigéria ganhou cerca de 125 milhões de novas pessoas. Nossa, 125 milhões. Sim, é uma explosão populacional absurda e pensa no peso absoluto disso sobre o solo. Sabe, são milhões de bocas a mais para alimentar, o que exige muito mais plantio, mais água, mais espaço. E enquanto essa demanda disparava lá para o alto, a oferta da natureza simplesmente despencava. Exatamente. Uma série de secas implacáveis acabou transformando cerca de 136 mil milhas quadradas de território lá no norte do país em poeira inútil. 136 mil milhas quadradas virando pó. Para visualizar isso, a gente está falando de 35% das terras que antes eram cultiváveis no norte. 35% que não servem mais para agricultura. O solo morreu. E o maior símbolo dessa morte, sem dúvida, é o Lago Chad, que fica lá na ponta nordeste da Nigéria. O Lago Chad, sim. Ele costumava ser um oásis colossal, né? Sustentava fazendas, pastagens, até uma indústria pesqueira super vibrante. Pois é. E hoje ele perdeu mais de 90% do seu tamanho original. Uau! 90% é praticamente o lago inteiro. Mas aqui eu preciso fazer uma pergunta só para tentar entender a mecânica da coisa. Quando a gente olha para um lago desaparecendo assim, a primeira conclusão que salta à mente é o aquecimento global. A culpa é toda do clima secando a água. A resposta curta é não. Sério? Sério. A realidade é bem mais frustrante. Os dados climáticos mostram que o ar lá está, de fato,
cerca de 1,4 graus Fahrenheit mais quente desde meados do século XX. E no norte o calor é ainda mais forte, causando evaporação, claro, Certo. mas esse calor é só uma parte do problema. O verdadeiro golpe de misericórdia veio de secas severas somadas diretamente ao erro humano. Pera, erro humano em que sentido? Alguém desviou a água? Foram tentativas fracassadas de irrigação. Principalmente entre 1983 e 1994, os governos implementaram projetos colossais que falharam miseravelmente. Eles literalmente drenaram o lago. Metade da diminuição dele nesse período é culpa direta da nossa espécie. Caramba! E aí a indústria pesqueira entra em colapso, as pastagens secam e dezenas de milhares de pessoas perdem a forma de sobreviver de uma tacada só. Exato. Sabe, ouvindo isso, me parece a versão mais trágica possível daquele jogo da dança das cadeiras. Como assim? Pensa bem, as cadeiras são as terras férteis e a água. O número de jogadores aumentou em 125 milhões. E o governo, junto com o clima, está tirando as cadeiras da roda num ritmo alucinante. E a música tá parando cada vez mais rápido, né? Exato. E quando a música para na Nigéria rural, quem fica sem cadeira não sai de uma brincadeira. Essa pessoa enfrenta a fome. E o instinto básico de sobrevivência dita que se não tem água onde você tá, você precisa se mover. O que nos leva para a segunda parte dessa tragédia, a mudança geográfica forçada. A migração dos Fulani. Vamos traçar esse cenário porque, historicamente, a relação entre os pastores e os agricultores ali até que tinha um certo equilíbrio. Sim, há séculos os pastores nômades Fulani, que são predominantemente muçulmanos, percorriam o Sahel viajando de leste a oeste. O Sahel é aquela faixa de transição ali embaixo do Saara, certo? Isso mesmo. E eles só passavam pela região central da Nigéria durante uma janela bem específica, geralmente de dezembro a maio. Tinha atrito? Tinha, mas existia um sistema de coexistência. Só que com o norte virando poeira, principalmente depois daquelas secas severas que começaram no fim dos anos 60, a bússola deles quebrou. Literalmente. Eles não tinham como manter a rota de leste a oeste. A única saída para não ver o gado morrer de fome era descer, mudar a rota do norte para o sul e ficar mais tempo por lá. Tem até uma citação no material de um oficial dos pastores, o Mohamed Hussaini. Sim, ele resume isso com uma clareza bem brutal. Ele diz que eles estão descendo para o sul simplesmente porque a grama não cresce mais no norte. É de uma simplicidade assustadora. A grama não cresce mais. E o problema é que as terras do sul já estão ocupadas por agricultores, na sua maioria cristãos. E são comunidades que também estão lutando um limite para sobreviver. Aí você pega milhares de pastores desesperados, rebanhos famintos e joga dentro de fazendas que já não dão conta. O resultado não é uma briga de vizinho por cerca quebrada. É um banho de sangue. É exterminação mesmo. Tem relatos de campo mostrando um pânico absoluto. Lembra do caso do Yakubu Mama? Lembro, um pastor fulano de 42 anos. Isso. Teve uma onda de confrontos com a milícia da tribo de agricultores Egon, durou um mês, e 10 dos tios dele foram massacrados. 10 tios da mesma família? E o detalhe mais visceral dessa fonte é que os corpos das vítimas foram deixados apodrecendo, sendo comidos por porcos e cães, porque as famílias tinham muito medo de ir até lá para recolher os mortos. E o tecido social rasgando completamente, ditado pelo terror. E os números mostram a escala disso. Desde 2005, estima-se que só esses confrontos diretos por terra já mataram umas 8.000 pessoas. 8.000 mortos é um terreno muito fértil para as piores divisões crescerem, o que obriga a gente a olhar para outra grande força desestabilizadora da região. O Boko Haram. E aqui a gente precisa parar e separar bem as coisas, porque a confusão é enorme. Pera, então o Boko Haram e esses conflitos dos pastores não são a mesma coisa. Eles operam em trilhas separadas, mas são trilhas que se cruzam perigosamente. O Boko Haram é um grupo terrorista organizado, cujo nome significa algo como educação ocidental é um pecado. Certo, então tem uma base ideológica e religiosa forte. Tem. Mas o pulo do gato deles é o oportunismo puro. Eles olham para os pastores Fulani muçulmanos marginalizados e enxergam o exército perfeito. Eles capitalizam esse sentimento de exclusão para inflamar a violência e recrutar. É a economia do terror em ação.
Para entender como esse recrutamento funciona, é só olhar para o nível de pobreza da região, que é assustador. Em 2010, 61% de todos os nigerianos viviam em pobreza absoluta. Mais da metade do país. Sim, e no Nordeste, que é justamente o território do Boko Haram, esse número salta para 70%. O texto destaca uma frase que bateu forte em mim. A falha na colheita não significa aperto financeiro, significa inanição. Você morre de fome. E quando o Estado falha em te dar qualquer proteção, o Boko Haram chega com uma narrativa muito sedutora. Uma falsa rede de apoio, né? Exato. Para um jovem que viu a fazenda virar areia e o governo não dá um centavo, o discurso extremista que promete recursos e sobrevivência faz total sentido. Mas, lendo as declarações oficiais nas fontes, teve um ponto que me gerou um questionamento. Vários oficiais do governo nigeriano culpam as mudanças climáticas pelo terrorismo. Isso não parece um pouco conveniente? Muito conveniente. E é uma observação crucial que os especialistas apontam. Especialistas em segurança como Paul Lubeck alertam que as autoridades superdimensionam o clima de propósito. Ah, então é um álibi. O clima faz o trabalho sujo e o governo lava as mãos. Perfeito. É uma tática para desviar a culpa da própria incompetência política e da falta de redes de proteção social. E faz sentido, porque o dinheiro está lá. A Nigéria gasta cerca de 6 bilhões de dólares por ano em forças de segurança, só que sem rastreamento transparente nenhum. Um dinheiro que some, né? Some completamente. E enquanto isso, iniciativas agrícolas que poderiam tapar o buraco não saem do papel. Fica claro que o terrorismo nesse cenário é movido tanto pela falta de recursos quanto pela retórica. E isso nos empurra para a quarta parte do nosso mergulho. Para tentar resolver essa crise, a gente precisa entender o motor social da Nigéria moderna. A religião. E as análises trazem uma mudança de paradigma fascinante. Porque se a gente voltar no tempo logo depois da independência em 1960, a grande linha divisória do país era a etnia. Sim, a etnia ditava tudo. Mas hoje, a religião tomou esse lugar. Ela é a questão mais crítica na Nigéria. Tudo, de políticas do Estado até a crise de segurança, tem ramificação religiosa. É o que está no centro de tudo. E, para evitar que isso destrua a nação de vez, um dos estudiosos que analisamos propõe 4 recomendações super diretas. E a gente precisa guiar quem nos escuta por elas. Começando pela primeira, a alfabetização religiosa. E vou confessar de cara, isso me soou como forçar o estudo de dogma. O nome assusta um pouco, mas a ideia não é converter ninguém. A alfabetização religiosa aqui significa ensinar de forma neutra. É para os jovens entenderem as tradições uns dos outros, para quebrar o medo do desconhecido. É o antídoto contra a propaganda do extremismo, que vive de desumanizar o outro, né? A segunda recomendação já é mais focada na estrutura do governo. A criação de think tanks independentes. Que seriam grupos de acadêmicos focados na história das religiões. Exato. Para aconselhar o Estado ativamente sobre onde fica a linha entre o público e o privado, algo que está bem borrado hoje. E isso se conecta com a terceira solução, o diálogo interreligioso via ONGs. E tem um detalhe crítico nessa recomendação que você precisa enfatizar. Bem lembrado. Esse diálogo não pode, de jeito nenhum, ser patrocinado pelo governo. De jeito nenhum. Tem que vir de ONGs e iniciativas civis para ter legitimidade genuína na base, nas vilas. Porque ninguém confia no Estado que manda a bala e não manda a água. Exatamente. O que nos leva à quarta e última recomendação, que eu acho a mais ambiciosa. A criação de uma religião civil nigeriana. Eu adorei esse conceito, porque parece estranho, mas funciona como uma cola nacional. Pensa bem, é criar mitos, rituais e símbolos em comum que estejam acima das crenças individuais. Uma identidade que une todo mundo. Isso. Algo que permita que um pastor muçulmano e um agricultor cristão olhem para a mesma bandeira e sintam que estão no mesmo barco. É um único jeito de evitar que o país se parta ao meio. Para amarrar tudo que a gente desvendou até agora. A violência na Nigéria é uma teia trágica. A degradação ambiental gera a pobreza alimenta divisões e o extremismo capitaliza em cima disso. E no meio de tudo isso, o governo compra arma em vez de construir poço. É devastador. Totalmente. E para encerrar, tem uma projeção do material que é de perder o sono. E eu quero deixar essa reflexão para quem está com a gente.
As fontes preveem um aumento drástico das temperaturas na África até o fim do século. E os impactos na comida são terríveis, né? Catastróficos. A produção de trigo pode despencar em 35% e a de sorgo em 15% até 2050. É muita comida sumindo. Pois é, e a pergunta que fica é: se a perda atual de terras já criou uma insurgência brutal e já ameaça a estabilidade da nação mais populosa da África, o que vai acontecer quando as temperaturas subirem ainda mais nesses próximos 25 anos? É um cenário muito assustador. Será que a gente está olhando agora para o trailer dos futuros conflitos globais, onde essas guerras que parecem religiosas serão, na verdade, as nossas primeiras grandes guerras pela sobrevivência climática? Fica a reflexão, porque os sinais estão todos aí muito claros. Exato. É algo para a gente pensar criticamente, indo muito além das manchetes fáceis. Bom, muito obrigado a todos que acompanharam a nossa análise aprofundada de hoje. Muito obrigada pela escuta. Continuem questionando o que leem e até o nosso próximo mergulho.